Alexandre, 50 anos. Forte, composto, no olhar, a confiança de um homem que construiu a vida do zero. É um líder respeitado, os colegas consideram-no inabalável. Tem tudo o que se considera sucesso: uma casa enorme, um carro de luxo, contas bancárias. Por fora, uma imagem que poderia estar num anúncio de como deve ser. Mas, nesta noite, ele está sozinho no escritório. Na mesa, uma taça de vinho pela metade. Lá fora, silêncio. À sua frente, uma foto de família. A mulher sorridente, 2 filhos. E eis o paradoxo. No peito, nada responde. Não há calor, não há alegria. Apenas vazio. Ele, o grande pilar da família. Sempre se pode contar com ele. Mas ele próprio já não se lembra em quem pode contar. O telemóvel toca. Pai, o carro avariou-se. Podes ajudar com o arranjo? A voz da filha soa animada, até um pouco impaciente. Alexandre não hesita nem por um segundo. Transfere o dinheiro, sem palavras, sem discussões. Alguns minutos depois, chega uma mensagem do filho. Pai, entrei, preciso do adiantamento para o crédito à habitação. Ele olha para o ecrã do telemóvel. Nos olhos surge orgulho. O filho cresceu. Mas com isso, um suspiro pesado. Carrega em transferir. Mais tarde, a mulher pede-lhe para ajudar o irmão com as dívidas. Alexandre também aqui não pronuncia o não habitual para outras pessoas. Faz a transferência, desliga o telemóvel e durante alguns segundos fecha os olhos. A voz interior soa como um sussurro que não consegue calar. E quem vai cuidar de mim? Sou como uma caixa multibanco. Amam-me, mas não a mim. Amam-me pelo que posso resolver. A minha fadiga ninguém repara. Posso comprar tudo o que quiser, mas não posso comprar paz. Não posso comprar a sensação de ser abraçado simplesmente por ser eu, não pelo meu dinheiro. Ele começa a falar sobre os planos da empresa, mas a meio da frase, a voz falha-lhe, traiçoeira. Os olhos escurecem, um zumbido nos ouvidos. Agarra o copo d'água, mas a mão treme ligeiramente. Por um segundo, tenta disfarçar, sorrindo, como se estivesse tudo bem. Mas o corpo trai-o. A pressão arterial dispara, o coração acelera. Os colaboradores trocam olhares preocupados e ele finge que está tudo normal. Mas após alguns minutos, fica claro, a reunião tem de ser interrompida. Mudança de cena. Paredes brancas da clínica, gabinete médico. O médico coloca os resultados dos exames em cima da mesa. Os comprimidos não vão ajudá-lo agora, diz o médico calmamente, mas com firmeza. O seu organismo está esgotado. Não está simplesmente cansado, está esvaziado. Se continuar neste ritmo, as consequências serão muito mais sérias do que pensa. Estas palavras soam mais alto do que qualquer diagnóstico, como uma sentença, mas também como um aviso. Ouvimos a sua voz interior. Sempre fui o provedor, o suporte principal, mas este papel está a matar-me lentamente. Não tenho medo da morte. Tenho medo de nunca ter vivido para mim, que todos estes anos de sacrifício nem sequer serão notados. Vou desaparecer e tudo o que restará serão transferências no extrato bancário. Ele começa a falar sobre os planos da empresa, mas a meio da frase a voz falha-lhe, traiçoeira. Os olhos escurecem, um zumbido nos ouvidos. Agarra o copo d'água, mas a mão treme ligeiramente. Por um segundo, tenta disfarçar, sorrindo, como se estivesse tudo bem. Mas o corpo trai-o. A pressão arterial dispara, o coração acelera. Os colaboradores trocam olhares preocupados e ele finge que está tudo normal. Mas após alguns minutos, fica claro, a reunião tem de ser interrompida. Mudança de cena. Paredes brancas da clínica, gabinete médico. O médico coloca os resultados dos exames em cima da mesa.
Os comprimidos não vão ajudá-lo agora, diz o médico calmamente, mas com firmeza. O seu organismo está esgotado. Não está simplesmente cansado. Está esvaziado. Se continuar neste ritmo, as consequências serão muito mais sérias do que pensa. Estas palavras soam mais alto do que qualquer diagnóstico, como uma sentença, mas também como um aviso. Ouvimos a sua voz interior. Sempre fui o provedor, o suporte principal. Mas este papel está a matar-me lentamente. Não tenho medo da morte. Tenho medo de nunca ter vivido para mim. Que todos estes anos de sacrifício nem sequer serão notados. Vou desaparecer e tudo o que restará serão transferências no extrato bancário. A câmara aproxima-se dos seus olhos. Não há lágrimas, mas há medo. Medo de, pela primeira vez na vida, olhar para o vazio e admitir para si mesmo: não sabe viver de outra forma. A manifestação não é só sobre dinheiro ou sucesso. A verdadeira manifestação é sobre um estado. Pense, o que é que sentiria se finalmente cuidassem de si? Esta frase é como um choque elétrico. Alexandre pausa o vídeo, retrocede e ouve novamente. O que é que sentiria se finalmente cuidassem de si? Ele recosta-se na almofada e de repente percebe, durante todos estes anos, só teve um papel. O papel de quem dá, o provedor, o patrocinador, o resolvedor. Mas receber nunca aprendeu. No seu mapa mental, o cuidado fluía sempre dele para os outros. E pela primeira vez na vida, surpreende-se a pensar: e se o seu novo objetivo não for ganhar ainda mais, mas simplesmente permitir que o cuidado entre na sua vida? Primeiro, tenta imaginar o habitual. Milhões nas contas, novos projetos, contratos. Mas em vez de alegria, sente apenas um peso no peito. O vazio torna-se ainda mais notório. Tenta de outra forma. Imagina uma manhã em que outra pessoa lhe prepara o pequeno almoço. Está sentado à mesa e simplesmente lhe colocam à frente um prato com uma omelete e uma chávena de café. Não custa nada, nenhuma transferência, apenas um gesto. Transporta-se para o escritório, onde um colaborador resolve sozinho uma tarefa complexa, sem correr para ele a pedir conselhos. Vê-se na mesa de massagens, onde as mãos do profissional aliviam a tensão, e ele de repente percebe: é uma oferta, nem precisa de pagar. Um sentimento estranho, desconfortável, quase artificial, como se estivesse a experimentar a vida de outra pessoa. A sua voz interior sussurra: isto não é para mim. Mas lá no fundo ele sabe, é exatamente isto que sempre desejou. Vê nas suas mãos uma caneca com chá quente e não foi ele que fez a bebida, fizeram-na para ele. A caneca aquece as palmas das mãos e, com isso, no peito, surge uma sensação de tranquilidade. Sente que alguém lhe tira dos ombros uma mala pesada. É apenas uma imagem, mas dentro dele é como se uma pedra derretesse. Imagina as costas a mergulhar nas mãos suaves do massagista e, em vez de dor, relaxamento. Estas imagens são simples, mas preenchem-no com algo que não sentia há anos: cuidado, direcionado a ele. No outro dia, entra numa cafetaria. Pede o café mais caro do menu. Sem reunião de negócios, sem motivo. Apenas para si. E quando o barista coloca à sua frente a chávena com um desenho na espuma, ele sorri. Um pequeno gesto, mas dentro dele é como uma revolução. Se sente preparação interior, transfere o dinheiro. Mas às vezes permite-se dizer: vou resolver isso, mas um pouco mais tarde. E este mais tarde soa-lhe como uma revolução completa, porque pela primeira vez em muitos anos coloca o seu eu não em último lugar. Pai, só queria estar contigo um bocado, diz ela sorrindo. Sem pedidos de dinheiro, sem assuntos urgentes, apenas porque sim. Ela coloca uma tarte na mesa e, como se não fosse nada de especial, tira um envelope.
Queria oferecer-te um voucher para um spa, para ti. Descansa finalmente. Alexandre olha para ela e não consegue esconder a surpresa. É a primeira vez, depois de tanto tempo, que lhe oferecem não um objeto, não uma coisa, mas cuidado. Exatamente aquele que ele aprendeu a imaginar nos seus pensamentos. Para Alexandre é quase um choque. Está habituado a que tudo dependa dele. Mas agora, pela primeira vez, alguém conscientemente tira parte do peso dos seus ombros. E neste momento, ele sente não apenas alívio, mas também orgulho. A sua força inspira e não apenas carrega. Ele senta-se na poltrona, segura o voucher nas mãos e sorri. Monólogo interior. Isto é como uma resposta direta. O universo parece dizer: toma, está tudo preparado. Permite-te apenas aceitar. Ele permitiu que o mundo cuidasse dele. E o mundo respondeu, como se só estivesse à espera disso. Agora ele sabe, é valorizado não apenas pela carteira. Aprendeu a preencher-se a si próprio, e isso abriu a porta para que o preenchimento viesse de fora. Em voz off, ouve-se a voz do narrador. E você? Sente-se frequentemente um dador que dá, mas vive no vazio? Quantas vezes se surpreendeu a pensar que é difícil pedir ajuda ou simplesmente aceitar cuidado, como se fosse uma fraqueza? Pense, o que é que pequeno pode fazer já hoje para permitir que o mundo cuide de si? Pode ser uma chávena de café comprada para si com amor. Uma massagem, um caloroso ajuda-me dito a alguém próximo. Ou simplesmente o direito de dizer: agora escolho descansar. A maior manifestação não é atrair para si todos os bens do mundo. É permitir-se aceitá-los. Comece com pouco, com algo simples, e verá como o mundo apanhará esta onda.